Em outros cultos é o texto. Em outros cultos nós até lembramos e podemos contar uma parte do que ouvimos. E outros cultos são como aquelas boas comidas que comemos há muitos anos, não lembramos de nada, mas valeu a pena. Senhor Jesus, só o Senhor distribui o pão da vida e a água da vida. Permite que cada um de nós, inclusive, Senhor, enquanto estou falando, seja exortado, admoestado, confrontado, consolado, impulsionado, desafiado pela tua eterna palavra, em nome de Jesus. Amém. Muitos comentaristas afirmam que estas são uma das palavras mais pesadas que o Senhor Jesus já falou. De todas as palavras ditas no Evangelho, o Senhor Jesus falou essas palavras que eu venho colocar diante dos irmãos nessa noite. Primeiro, pensando nos nossos futuros pastores, e em seguida, ao lado, junto, não separado, nas nossas congregações. A frase que começa o texto é: Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. O contexto nos lembra a controvérsia com fariseus e saduceus, e é claro, certamente no meio dessa multidão temos escribas e fariseus, certamente temos, mas o texto, a narrativa, ele começa dizendo: Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então, minha conversa com os irmãos hoje, pretendo ser rápido, é esta: alerta para a liderança espiritual, pretendentes à liderança espiritual e aos que ouvem a liderança espiritual. Alertas de Jesus. Quando a gente é alertado, é como o menino que vai atravessar a rua e o pai não fala: ô meu bem. O pai grita: para! A mãe grita. Meu Ciro Daniel, que hoje é mais conhecido como Ciro Pereira, aqui na cidade, ele era um menino de 4 anos, e eu insistia com ele: me obedece quando eu mandar da primeira vez. Mas por que, meu pai? Porque uma hora dessa eu salvo sua mãe. Se você ainda me perguntar por quê, quando eu falar com você, você não pense, me obedeça. Ele tinha 4 anos, estávamos na praia e eu não sei nadar, e eu vi o Ciro brincando, estou vendo a onda vindo lá, fogosa e rápida, e eu gritei com ele da praia: corre, Ciro! E ele nem pensou, começou a correr, eu comecei a correr no encontro dele. Quando a onda puxou suas pernas, ele estava no meu colo. Um alerta, a gente, certos alertas, a gente tem que obedecer, sem discutir. Aqui nós temos 5 alertas que vieram para o meu coração. O primeiro alerta deles é: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei, guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. O Senhor Jesus elogia os fariseus e os escribas. É um elogio que o Senhor Jesus faz a estes encrequeiros. Então, o primeiro alerta que eu recebi desse texto foi: conheça as Escrituras e a teologia das Escrituras. Sabemos, e é só o irmão dar um gol, porque não vou investir tempo lhe explicando de onde vieram os fariseus, o que os fariseus acreditavam, por que eles acreditavam. Tudo isso você aprende rápido e vai aprender no seu curso. Mas o Senhor Jesus diz: preste atenção
e guardem tudo quanto eles nos disserem. Esse tudo dá um nó na minha cabeça que eu não sei explicar. É a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está elogiando fariseus e escribas. Fariseus que temos pelo menos 3 que a gente fala, esse é gente boa: Nicodemos, José de Arimateia e Saulo de Tarso, que veio a ser nosso irmão Paulo. 3 fariseus decentes, honestos, dedicados. Perseguiu o Paulo, a seita dos nazarenos, até que teve um encontro com Jesus, nosso Senhor, como Nicodemos teve e como José de Arimateia teve. Esse é o primeiro alerta para quem pretende e quem disse que o Senhor chamou como pastor para liderar a igreja de Deus, seja uma equipe, seja como pastor titular. E aqui temos o povo de Deus representado pelas irmãs e os irmãos. Conheça as Escrituras e a teologia bíblica. Conheça, invista. O povo de Deus, irmão, seminarista, ele não quer saber quando você tirou a igreja hebraica, quando você tirou a história da igreja, filosofia. Quando nós chegamos na igreja, o povo acha que nós somos o povo da Bíblia. O povo acha que nós conhecemos a palavra de Deus. O povo quer saber o que é que Deus está falando. Nesse tempo do seminário, você pode gastar tanto tempo lendo tanta coisa que não lê sua Bíblia. E nós, que estamos e seremos da liderança espiritual, nós temos que sair desse ambiente. Eu consegui ler a Bíblia toda num ano. Isso é mico dos micos para um pastor. Mico dos micos. O pastor tem que desafiar a si mesmo a ler grandes porções da Bíblia. O pastor, o presbítero, o membro da igreja tem que desafiar a si mesmo a ler grandes porções da Bíblia. Meu irmão do seminário, tire um dia para ler os 150 salmos acertados. Tire um dia para ler um livro da Bíblia de ponta a ponta. Conheça a palavra de Deus. Aprenda os fundamentos da teologia. Você está sendo pago para isso. Eu estava ali agradecendo pelo presbitério de Belo Horizonte, que me enviou para o seminário de Campinas em 75. E eu agradeço até hoje. Estava ali conversando com o Senhor sobre os irmãos que faleceram, não me viram formar pastor, mas investiram seus dízimos, suas ofertas, sua contribuição. E eu quero honrar o nome que está presente, meu irmão Carlos Joel, um presbítero. No primeiro ano de seminário, apenas 2 pessoas me mandavam oferta, fora o pagamento do curso. Era ele que me mandava uma oferta que dava para comprar. Os seminaristas sem dinheiro só compram livro. Dava para comprar um livro e de vez em quando fazer um lanche, porque no primeiro ano a gente não trabalha em lugar nenhum. E a nossa igreja presbiteriana em Janaúba, onde eu nasci, na cadeira de Moisés. Aqui os comentaristas dizem que hoje seria o púlpito. Havia mesmo uma cadeira onde eles se sentavam. E esse conceito de púlpito, essa geração precisa acordar. O púlpito não é o modo. O púlpito não é onde você vai pregar domingo ou quinta-feira. O púlpito mudou hoje. Hoje ainda, pastores estão discutindo se a igreja deve ser online ou não. Estive numa conferência em Araçatuba e a pergunta dos pastores é: nós somos contra a igreja transmitir os cultos, senão o povo não volta. Eu falei: se vocês não transmitirem, eles vão para onde eles querem. Pastorzão, futuro pastor,
Você é chamado num tempo espetacular. Espetacular! Mas o ensino foi democratizado. Quem ensina a igreja agora não é o pastor da igreja. A escola dominical está em franca falência, porque ninguém que quer estudar Romanos vai querer estudar Romanos com um irmão que começa a aula dizendo assim: quem foi Paulo? Ele vai lá, entra lá no mestre Podemos, no mestre Hernandes, dependendo da teologia, ele vai no Subirá, vai no Sila Malafaia, e dependendo da culpa dele, ele vai lá no doutor Chefe. Então, que desafio para você que vai ser o pastor, a sentar na cadeira de Moisés para ensinar. O seu povo tem que ter a impressão de que você ama sua vida, a impressão de que você tem paixão pela sua vida, e você que gasta tempo com sua vida. Mas isso é todo mundo, gente, porque se você que é dos irmãos, da multidão, não conhecer sua Bíblia, você vai ser engolido pela heresia que brota dentro da igreja. A heresia brota dentro da igreja. Atos 20, Paulo aos presbíteros de Éfeso, em Mileto, diz: do meio de vós surgirão falsos mestres. Os falsos mestres brotam de dentro da igreja. Aí o crente não sabe Bíblia, não sabe nada de teologia bíblica, nem de teologia de nada, facilmente é enredado. E nós vivemos uma geração que ela vai no sentimento. Sentimento é fundamental, mas os fatos são essenciais. Irmão, quem tem que aprender teologia na igreja? Dona de casa, jovem, pré-universitário, criança, presbítero, diácono, saber teologia, para não ficar com aquela eterna desculpa de muitos crentes: pastor, eu não fiz seminário. Mas olha para você ver, o Spurgeon também não fez, e ele hoje é citado por todos os doutores. Estou contra você fazer seminário, estou te dando os parabéns de você ver, mas estou te alertando para o caminho. E outra coisa, não tente ser psicólogo, nem psicanalista, nem o que for para as ovelhas. Você é pastor. Pastor tem como regra de ver a Bíblia. Se a Bíblia diz, então para de usar esse termo. Fulano é narcisista. Isso é termo da psicologia. A palavra de Deus diz, ela é dura de coração. Então vamos usar a palavra de Deus, que ela responderá. Olha que privilégio que o Senhor nos deu. O Senhor elogiou os fariseus e os escribas. Eles estão aí, eles estudaram a lei, eles memorizaram a Torá, eles. E os irmãos sabem que na educação judaica, os irmãos sabem aprender. De 6 anos aos 11, o menino tinha que decorar o Pentateuco. E os meninos que decorassem o Pentateuco, de 11 anos aos 16, eram encorajados a decorar o restante da Bíblia hebraica, as Escrituras. E os que se destacavam, eles iam estudar com os grandes rabinos. Diz Daniel Hopes, na vida diária, nos tempos de Jesus, que possivelmente foi isso que aconteceu com Paulo, quando foi enviado de Tarso para Jerusalém, para estudar aos pés de Gamaliel. E Paulo viveu em Jerusalém, na mesma época que o Senhor Jesus andou na Palestina. Mais ou menos a mesma idade. Primeiro privilégio, um alerta para todos nós. Vamos conhecer a palavra do Senhor. Ô gente, pelo menos ler. Já começa assim. Pelo menos ler. Leia grandes porções da Bíblia. Leia grandes porções da Bíblia. Há pelo menos 5 tipos diferentes de leituras que os irmãos vão aprender aí na jornada. Mas leia. E eu quero recomendar aos irmãos: leia fora do digital.
Por quê? Ler no digital é uma coisa, ler no papel é outra coisa. Experimente. Então, primeiro alerta para todos nós: vamos crescer no conhecimento da palavra. Se você nunca estudou, irmão, estude. Meu pastor, você que vai estar aqui no seminário, meu futuro irmão, colega de ministério, vá pensando como é que você faz para o seu povo estudar teologia. Os dias são maus. Eu vou dar um curso de teologia, pensa mais lá, pensa mais abrangente, pensa mais. Lembre-se, não é você que ensina a sua congregação. Por causa do online, o Evangelho Coach tomou conta da igreja presbiteriana, da igreja brasileira, dos neopentecostais, dos pentecostais, dos históricos e dos histéricos. Você é o principal. Tudo foi por você. Você recebe direto um banner dizendo: alegre-se, chegará uma bênção financeira sobre sua vida. E presbiterianos, batistas e metodistas e etc e tal recebem aquilo e dizem: amém. Ninguém manda, você ficará doente para ver se você quebranta. Primeiro alerta: irmão, faça um propósito, faça propósito no seu coração, propósito em relação à palavra de Deus. Uma nota de roda. Vamos para o segundo. A nota de roda pega. Segundo, cresça, amplie o impacto da sua comunicação. Amplie o impacto da sua comunicação. É o Senhor Jesus que elogia. Eles estão dizendo para todo lado, todo o ambiente cultural da Palestina, da Galileia, das pequenas vilas, das grandes cidades. Esse texto, aparentemente, a idade que ele é escrito é na última semana do Senhor Jesus. Então, na última semana é a festa da Páscoa. Na última semana, o Senhor está em Jerusalém, uma saidinha rápida para ir a Betânia, para Maria ungir, e também para uma comida especial, aleluia. Ainda bem que tem marcas que sabem cozinhar, glória. Aparentemente é a última semana, mas todo Israel sabe que tem uma liderança nas sinagogas, tem uma liderança nas vilas, tem uma liderança que crê na ressurreição, tem uma liderança que crê que Deus é o único Criador, tem uma liderança que crê no juízo final, mas que misturou muita coisa que o Senhor Jesus diz nesse texto, que eu não vou quebrar ele pequeno, porque também é para pôr sal na sua boca, para ver se você vai querer estudar esse livro. Então o Senhor Jesus diz aqui: olha, eles estão nos ensinando, eles estão comunicando, eles estão indo para frente. O seminário pode ajudar você a ampliar sua capacidade de comunicar, ou então você ficar soldadinho de chumbo. Soldadinho de chumbo é que o cara não amplia a cabeça dele. Lendo o texto do Dr. Tim Keller, eu disse assim: quando eu fiquei operado doente, eu li o livro do N.T. Wright sobre a ressurreição de Cristo, o livro dessa grossura, e ele escreve lá dizendo assim, e eu li inclusive as notas de rodapé. Mas isso, irmão, aprendi no primeiro ano de seminário, conversando com o Dr. Valdir, que eu não sabe nem quem é, Dr. Valdir Carvalho Luz,
foi um dos mestres da IPB. O Dr. Valdir morava em frente ao seminário e Dr. Valdir, eu ia lá visitar e tomar café às custas de Dona Amélia, a esposa dele, ele amava seminários. Era assim, ó, do outro lado. Aí Dr. Valdir sabia grego, hebraico, francês, alemão, inglês, castelhano, latim, 15 línguas. Aí Dr. Valdir falava assim: leia as notas de rodapé. É de lá que eles tiraram. Aí você vai atrás daqueles que eles citaram. Entendeu? Então, irmão, amplie sua capacidade. Deixa eu dar uma dica prática para seminarista. Faça o melhor que você puder. Tire a maior nota da prova e fique livre para você estudar o que você precisa estudar. Quem quer que você precisa estudar? Uma nota de rodapé que te remeteu para um livro. Uma nota de rodapé que te impulsionou lá. Uma nota de rodapé que, é claro, o professor te deu uma bibliografia. E todo professor sabe mais do que o aluno. Todo professor sabe mais do que o aluno. Ele pode não comunicar do jeito que você quer, mas que ele sabe mais do que você sabe, senão você está no lugar dele. Ótimo. Amplie sua comunidade, sua capacidade de comunicar. A comunicação tem a ver, aqui os fariseus estão falando, estão ensinando a doutrina dele, estão falando nas vilas, estão dizendo aqui, ali e acolá. Os escribas estão ensinando. E os escribas, a referência é Esdras. Isso surgiu no cativeiro babilônico. Esdras capítulo 7. Esdras propôs no seu coração conhecer a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Você não conhece a Bíblia estudando, enchendo a cabeça. Você conhece a Bíblia obedecendo. Preste atenção. Jesus, na parábola da semeadura, do semeador, ele fala de 4 terrenos. 3 não são crentes e um único que é nascido de novo. O que caiu à beira do caminho não é convertido. O que caiu em pouca terra não é convertido. O que caiu entre os espinhos não é convertido. O único nascido de novo é o que caiu em boa terra e produziu a 30, 60 e 100. Por quê? Porque ao explicar a parábola, os diferentes evangelistas dizem: aquele que ouviu, entendeu e obedeceu. É a mesma realidade da história da casa da areia e da casa da rocha. Nenhum nascido de novo tem casa da areia. Nenhum. Todo nascido de novo é a casa da rocha, porque ele ouviu, ele creu e ele obedeceu. Só obedece a palavra de Deus o nascido de novo. O incrédulo não tem o Espírito Santo que o move a obedecer a palavra de Deus. Todo nascido de novo tem as suas faculdades exercitadas na sabedoria, porque obedece a palavra de Deus. Sabedoria não é tirar o seu diploma de bacharel, de mestre ou de doutor. Sabedoria vem, diz a eterna palavra, de obedecer a palavra. Sou a favor de que você tenha o bacharel, o mestre e o doutorado, mas nós não podemos misturar as pelotas. A ênfase da palavra de Deus é obedecer. Começa por onde? Pelo simples, em tudo dá graça. Ai, que calor! Deu graça, falou: ai meu Deus, Belo Horizonte está assim, desgovernado. Tem dia que fala demais, tem dia que tem calor demais. Quem é o dono do tempo, quem é o dono do clima? Como é que é esse negócio? Tu és soberano sobre a terra, ninguém merece viver em Belo Horizonte. E viagem? Gente que ensina muito conteúdo para a cabeça e é maledicente, murmurador, fala mal dos irmãos, sem eles estarem presentes.
amplie sua capacidade de comunicar pela obediência ao Senhor. Você tem que estudar, tem que tirar sua nota, você tem que conhecer, mas você amplia sua capacidade ao obedecer. Segundo, obedecer porque os dons, os talentos naturais, quem deu foi o Senhor. Presta atenção, irmão, eu já caí nessa cidade. Qual é o maior pregador do Brasil? Quem já ouviu essa pergunta? Só para me ajudar. Levanta a mão assim, ó. Já ouvi essa pergunta, não estou perguntando, quem responder. Primeiro, isso é uma cilada. Nós não ouvimos todos os pregadores do Brasil. Nós só ouvimos e gostamos e olhe lá. Então nós não ouvimos todos. Segundo, quando nós estamos falando do maior pregador, nós estamos falando da perfumaria que interessa o diabo e não interessa a Deus. Nós estamos falando de talentos naturais, nós estamos falando de capacidade de se expressar, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando do conhecimento humano. Isso não faz cosquinha no diabo. Estou dizendo que a gente não deve estudar. Está me entendendo, né? Eu espero ter uma coisa na cabeça para me ajudar a isso. Galão. É questão nós misturamos as coisas, irmãos. E quando nós misturamos as coisas, deixamos de ser bíblicos. É Deus quem dá os talentos naturais, é Deus quem te dá eloquência, glória a Deus. Alguns têm erudição, glória a Deus. Outros, se eles falarem 20 minutos, nós sentimos coração. Não é que eles não têm palavra de Deus para nós. Eu sou como os irmãos. Eu não atravesso a rua para ouvir certos pregadores. Já fui do outro lado do mundo para ouvir um pregador 2 vezes. Não é que esse aqui não tem palavra de Deus para mim. É que meu coração está fechado. Os fariseus estão ensinando para todo lado. Você recebeu talentos naturais, descubra. Quem é você? Na fila do pão, descubra. E Deus que te dá dons espirituais. Todos os dons são do Espírito. E ninguém pode falar que o Espírito não dá mais isso ou aquilo. Quem é você para dizer que o Espírito não dá isso ou aquilo? E exegeticamente, ninguém tem base para dizer que o Espírito não dá isso ou aquilo. Ninguém. Então, calma. Quais são os dons que você precisa? Os que qualificar você vai ser. Então fala com o Senhor, me dá os dons que ajudam aqui. Quais são os dons que o Senhor quer que ajude aqui? E dá à igreja e dá a todo mundo. Amplie, aprenda. Aprenda. Estude as palavras para aprender a contar história. Estude as narrativas. Estude as cartas para aprender a ensinar. Irmãos, que privilégio tem para nós todos. Que bênção tem para nós todos, irmãos. E olha, a gente ensina porque obedece, a gente ensina porque reconhece o que Deus deu, que nós não merecemos o que Deus deu. A gente reconhece que Deus acrescenta os dons que Ele quiser, no ambiente que a gente está, e acima de tudo, Deus concede poder do Espírito e intrepidez. Irmão, intrepidez não é temperamento. Intrepidez é Deus quem dá para a igreja. É Deus quem dá para o pastor mais tímido, parrecia, a coragem. E Deus conceda-nos ampliar o que Deus já nos deu. Os irmãos só chegaram aqui porque já é reconhecido que os irmãos são substância. Já reconheceram que os irmãos são top. E não te dando a oportunidade para você, ó. Perca não, pede a Deus para tratar. E aí nós vamos para a terceira. Primeiro, conhecer a Bíblia e a teologia. Segundo, ampliar sua capacidade de comunicar. Terceiro, trabalhar sem preguiça. Essa frase aqui, irmão, quase deu um nó na minha cabeça. Aqui no 15, o Senhor Jesus fala assim: rodeio o mar e a terra para fazer um projeto. Rodeio o mar e a terra para ganhar um para o judaísmo. Cara, fariseu trabalhador. Fariseu trabalhador.
Irmão, você está sendo pago para trabalhar. O que você está fazendo aqui? Estudar. Não pode. Minha opinião. Alguém que está sendo pago para estudar? Não pode. Pode. E com o capelão à disposição, o reitor à disposição, os professores à disposição, todo mundo à disposição para dar uma moral. Irmão, você aprende com o professor mais no corredor do que na sala de aula. Essa é uma dica, hein? Pergunte. Seja inteligente o suficiente para perguntar e não para ficar naquele bolinho. Esse cara não sabe nada, toma aqui, ficar de prudente. Eu já tive lá, meu irmão, nesse grupo aí, irmão. Fui expulso da sala, seminarista, por teimosia e dureza do coração, eu só descobri mais tarde. Perguntei ao meu professor de História e Geografia da Bíblia, ele pôs um mapa, hoje é o slide. Ele falou, perguntei onde é que fica Jerusalém, reverendo? Por aqui assim, eu nem mirou para o mapa. E eu, com 19 anos, coração duríssimo, reverendo, o senhor não sabe nada dessa matéria. E ele falou comigo, você está fora da minha sala. Eu falei, eu queria pedir o senhor para não frequentar a sua aula. E ele disse, e além de tudo, você é orgulhoso. Você não vai frequentar minha aula e vai fazer prova separada. E eu falei comigo mesmo, Deus deu todo mundo determinação, crentes e não crentes. E a determinação do não crente, do duro de coração, é a glória dele. A determinação da igreja é a glória de Cristo. E eu falei comigo, tomo bom em todas as matérias, mas nessa não tomo jeito. Tirei 10 vezes. Comendo seminário em Campinas, meu professor de História e Geografia da Bíblia se tornou meu reitor. E quando meus colegas queriam zombar de mim, que a pastor, eles diziam assim, quem que assinou o seu diploma? Ele já não era mais reitor, ele estava pregando num congresso considerado grande no Brasil, o Congresso da CEPAL, e ele estava lá com os Estados. E há muito, desde que eu saí do seminário, não tinha encontrado com ele. Mas o Senhor já tinha me lembrado que era um assunto que eu precisava resolver. E eu vi sentado. Eu disse, irmão, tem um homem de Deus aqui que tolerou minha impertinência e minha soberba. Que orou por mim, que me acolheu no seu coração, embora eu fui maledicente no mundo da contra. Ele foi meu professor, meu reitor no seminário. Eu tenho uma honra e estava falando de coração na presença do Senhor. Ele acertou o de bola, assinou meu nome. Eu queria que ele ficasse em pé, eu queria pedir perdão publicamente ao pastor, e eu queria que o congresso desse uma aplauso para o Senhor. Quando acabou minha palestra, ele estava lá me esperando com lágrimas nos olhos. Ele me abraçou e disse, eu sabia que você ia virar alguém que presta. Trabalho, coração bom. Trabalho muito, deixa de preguiça. Não podemos ter aluno de seminário preguiçoso. Nós não podemos ter aluno preguiçoso. Seminário reclamador de professor. Estude mais. Estude mais. E quando você for pastor, saia do ambiente dos que reclamam da igreja. Assim de pastor que reclama da igreja e reclama de presbíteros. Pastores que chegam assim, no mundo tereis presbíteros. Os presbíteros.
são ovelhas do Senhor Jesus. Os presbíteros foram lavados no sangue do Cordeiro. Os presbíteros, de acordo com a economia da nossa denominação, sem presbíteros não há liderança de igreja. Então, eu já fui confrontado por presbítero. Eu era o meu primeiro pastorado. O presbítero mais velho, quando eu estava dirigindo o conselho, ele falou: cala sua boca, seu moleque, que você não sabe nada. Eu fiquei amargurado com aquele homem. E Deus tratou meu coração. Não era dele que Deus queria tratar, Deus queria tratar do meu coração. Há estações que pastores vivem com presbíteros. 1992 eu cheguei na oitava, pastor auxiliar de jovens, pastor Wilson de Souza. Se você nunca ouviu falar nesse homem, você precisa buscar saber alguma coisa dele. Pastor auxiliar do pastor Wilson adoeceu em 1987, grave. Alguns irmãos conheceram o reverendo Wilson. E eu era pastor auxiliar. E o conselho da igreja, eu falei: eu fico aí, irmãos, até os irmãos acharam um pastor bacana, porque o pastor Wilson, só de ministério, eu tinha mais de idade que eu tinha, e eu tinha 30 anos, ele tinha 36 anos de ministério.